A graça e a paz do Senhor, igreja. Que bom estar aqui novamente depois de alguns anos, talvez 8 anos, eu acho. Vou me apresentar um pouquinho melhor. Eu sou pastor, missionário chileno, empresário. Moro na cidade de Curitiba. Tenho 3 filhos, 2 netas. E moro há já quase 20 anos aqui no Brasil. Deus me tirou lá do Chile e me trouxe para essa terra. Essa é a minha segunda pátria, não? A minha segunda nação. A minha esposa é brasileira, é mineira, gosta muito do pão de queijo. Eu gosto muito do queijo mineiro também, é uma bênção. Mas acredito que aqui no Rio Grande do Sul também tem um bom queijo, não tem? Muito bem. Nós começamos há 11 anos, fundamos com a minha esposa o Instituto Transforma e estamos há 8 anos ensinando na Colômbia. Começamos atividades de treinamento no Equador, na Argentina, no Chile. E o ano passado, no início do ano, antes de começar a pandemia, no mês de janeiro, nós começamos treinamentos na Venezuela. Mas, por causa da pandemia, a gente não conseguiu continuar para frente. E agora a gente já começou a retomar atividades presenciais. E acabamos de finalizar ontem uma sequência de 4 cidades: Curitiba, Florianópolis, Pelotas e aqui lá em Porto Alegre, a Escola sobre Governo, estabelecendo o governo do justo. A Bíblia fala sobre o governo do justo. Quando o governo do justo é estabelecido nas nações, as nações são abençoadas. Quando não são os justos que governam, as nações experimentam muita coisa ruim. Então, eu quero mencionar, e depois já não vou falar sobre isso, nós acabamos de publicar para essa escola de governo 2 livros, que nós temos aqui alguns exemplares. Um que se chama A Terceira Alternativa, o Autogoverno Cristão. E do nosso querido amigo Stephen McDowell, Governando sobre a Terra. E também temos do Mark Belailes, que esteve ensinando nesse dia no Instituto, a transformação cultural, estratégia de discipulado da igreja para a nação. Como alcançar as diferentes áreas da cultura, como governo, economia, educação, negócios, medicina, família, artes e mídia. Muito bem, gostaria que pudessem abrir as suas Bíblias no livro de Isaías, ou talvez acessarem as suas Bíblias, porque a gente não apenas abre a Bíblia, mas hoje acessa a Bíblia também. E isso apenas como uma introdução. Isaías 61, e eu tenho, ainda não aparece aí os textos, mas eu gostaria de que vejam o capítulo 61 e o versículo 4. Versículo 4. O profeta diz: eles reconstruirão as velhas ruínas e restaurarão os antigos escombros, renovarão as cidades arruinadas que têm sido devastadas de geração em geração. Se você voltar um pouquinho ao capítulo 58 de Isaías, Isaías 58, no versículo 12, Isaías 58, versículo 12. Seu povo
reconstruirá as velhas ruínas e restaurará os alicerces antigos. Você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. Eu quero que fale para aquele que está do seu lado e diga para ele: você será chamado reparador de muros, restaurador de ruas e moradias. O que o profeta Isaías está falando é que houve devastação, escombros, ruínas, de geração em geração, a partir da queda de Adão, a partir da introdução do pecado no mundo, da iniquidade. Ruína, devastação, destruição, que aconteceu geração após geração. O mal se instalou em todas as culturas humanas, em todas as civilizações, e o mal se multiplicou. E de fato, o mal adquiriu tal dimensão que no livro de Gênesis, de capítulo 6, Deus olha o mundo, já se passaram algumas centenas de anos desde a criação, e Deus vê que a terra está corrompida, cheia de violência. São milhões e milhões e milhões de seres humanos que habitam na terra. E finalmente Deus faz uma avaliação e determina julgamento, morte. E veio o dilúvio. E o dilúvio acabou com toda a humanidade existente. Segundo alguns cálculos mais conservadores, na época do dilúvio haveria 8 bilhões de seres humanos na Terra. Todo mundo pereceu. Até os animais. Apenas 8 pessoas sobreviveram, Noé com a sua família. E a partir de Noé, Deus dá um start e dá um novo início ao mundo, porque Ele não desistiu da sua criação. E começa com esse homem, com a sua família. Porém, o mal continuaria nos acompanhando. E o mal vai nos acompanhar até a volta de Jesus. Quando isso vai acontecer, nós não sabemos. Talvez algum de vocês sabe quando Jesus vai voltar. Se sabe, no final da reunião me chama para o lado e me diz qual que é a data da volta de Jesus. E eu vou ficar agradecido. Mas como a gente não sabe, nós temos uma missão e uma tarefa para cumprir como igreja. Enquanto Jesus volta, nós devemos cumprir uma tarefa. Eu gostaria que você falasse aí com aquele que está do seu lado e vocês dialogarem um minuto sobre os motivos pelos quais Jesus veio aqui à Terra. Por que Ele veio? Por que Ele nasceu? Por que Ele morreu? Quantos acreditam que Jesus veio aqui a essa terra? Quantos acreditam que Jesus veio? Há 2000 anos Ele veio. E Ele ficou entre nós. E Ele cumpriu uma tarefa, uma missão. Mas dialogue com aquele que está do seu lado. Por que Jesus veio? A que veio Jesus aqui à terra? Comente aí. Não precisa sair fumaça da cabeça. Não? Mas converse. Dialogue aí um minutinho. Por que Jesus veio? Para que Ele veio? Pastora, estou vendo aí um pouco de fumaça saindo, sabe? O cérebro está
funcionando aí. Por que Jesus veio? Gostaria de escutar algumas opiniões. Jesus veio para o quê? Oi? Ok, nos salvar. O que mais? Ensinar. Ok. Muito bem. Mais alguém? Oi? Nos fazer crer que existe fé. Isso? Muito bem. Nos reconciliar com Deus. Mais alguém? Renovar a aliança de Deus com o homem. Mais alguém? Cumprir a lei. Muito bem. Mais alguém? Estabelecer o reino. Muito bem. Bom, eu fiquei algum tempo intrigado a respeito dos motivos pelos quais Jesus veio. Eu cresci na igreja. Mas eu descobri que o próprio Jesus falou a respeito dos motivos da sua vinda. E eu gostaria que pudéssemos, à luz das Escrituras, analisarmos, meditarmos sobre os motivos pelos quais ele veio. Talvez vai coincidir com alguma das respostas. Então, nós vamos ver, vamos à próxima imagem. Vamos lá? Pode ir. Os 6 pilares do ministério de Jesus na sua vinda à Terra. Pode ir mais uma. Veja bem, sabermos os motivos pelos quais Jesus veio é importante porque também isso tem a ver diretamente com a missão e a tarefa de nós como cristãos, como discípulos de Cristo. O que diz o texto? Eu vou ter que estar virando para ver, não tenho como ler aqui, então. Para essa obra foste chamados, pois Cristo também sofreu por vós, legando-vos também este exemplo, a fim de que sigais os seus passos. E quais foram os passos de Jesus aqui na terra? Então vamos lá com a próxima imagem. Primeiro pilar do ministério de Jesus na sua vinda à terra. A Escritura diz que em Salmo de número 40, fizeste-me compreender que nem oferendas e sacrifícios desejaste, não requereste de mim holocaustos para remir meus pecados. Então declarei, eis, aqui estou, no pergaminho está escrito a meu respeito. Tenho imensa alegria em fazer a tua vontade, ó meu Deus. A tua lei está no íntimo do meu ser. E é quando desse texto de Salmos, no livro de Hebreus, diz, então eu disse, aqui estou. No livro está escrito a meu respeito, vim para fazer a tua vontade, ó Deus. O primeiro que a gente descobre é que Jesus veio para fazer a vontade do Pai. O Pai diz, filho, vai. Você vai cumprir o propósito na terra. E o filho, em perfeita obediência, ele diz, eu vou. Isso significou que o Filho de Deus, o Criador do céu e da terra, aquele por causa de quem existe o universo e toda a criação, como diz Romanos, porque dele, por ele e para ele são todas as coisas, ele diz, eu vim para fazer a tua vontade. E esse texto aí, Salmos, diz uma expressão tremenda. Ele diz, tenho imensa
alegria em fazer a tua vontade. Eu nem sempre descubro que os cristãos têm uma imensa alegria em fazer a vontade do Pai. Mas Jesus, não importa o que, sem se importar com tudo que ele teria que experimentar a partir da sua encarnação e durante 33 anos e meio que ele habitou entre nós, ele diz: eu tenho imensa alegria em fazer a tua vontade. A pergunta então que nós devemos fazer entre nós: temos uma imensa alegria em fazer a vontade de Deus? É motivo de alegria, de contentamento, obedecer à vontade do Pai? Segundo motivo, vamos lá na próxima imagem. Desculpa, não é o segundo motivo. Mas veja bem, quando fala sobre fazer a vontade, Salmo 143. Ensina-me a fazer a tua vontade, pois tu és o meu Deus. Mateus 7:21, está errado aí, mas é Mateus 7:21, diz: nem todo aquele que diz a mim, Senhor, Senhor, entrará no reino dos céus, mas somente o que faz a vontade de meu Pai que está nos céus. Efésios 5:17, portanto, não sejais faltos de juízo, mas buscai compreender qual é a vontade do Senhor. E Efésios 6:6, Paulo conclui dizendo: não servindo à vista como para agradar a homens, mas como servo de Cristo, fazendo de coração a vontade de Deus. Vamos para a próxima imagem. Agora sim, o segundo motivo. Jesus, ele faz a seguinte afirmação: contudo, ele ponderou: é necessário que eu anuncie também as boas novas do reino de Deus em outras cidades, pois precisamente para isso fui enviado. Primeiro, ele veio para fazer a vontade do Pai. Em segundo lugar, ele diz: eu vim para fazer o quê? Anunciar as boas novas do reino de Deus. O que é o reino de Deus? E por que nós devemos esclarecer que nós não apenas pregamos o Evangelho? O que a igreja prega e anuncia é o Evangelho do reino de Deus. A palavra Evangelho, traduzida para o português, é boas novas, boas notícias. São boas notícias do reino de Deus. Por que o reino de Deus seria uma boa notícia? Você sabe que o que mais Jesus se concentrou em ensinar, em declarar e em manifestar foi o reino de Deus. Mateus, Marcos, Lucas, João, Atos e outros textos das cartas de Paulo, de Pedro, falam permanentemente sobre o reino de Deus. Se a gente tivesse que explicar para a nossa cultura ocidental hoje o que é reino, fica meio confuso. Nós vivemos numa época onde os governos que existem são governos democráticos, onde nós elegemos nossos líderes civis, e isso é muito bom.
que nós elejamos e votemos para eleger nossos líderes civis. Então esse conceito reino fica um pouco distante para a nossa cultura. Mas na Bíblia a gente descobre que basicamente reino tem a ver com o lugar onde se faz a vontade de um rei. Deus é rei. E quando Jesus apresenta o reino de Deus, todo mundo entendia que essa é uma esfera onde a vontade de alguém é feita. A vontade de quem? A vontade de Deus. Reino de Deus é o domínio, é o governo, é o senhorio dele. Quando Jesus fala a oração do Pai Nosso, ele nos ensina a orar. A segunda petição, porque a oração do Pai Nosso são petições, todas elas são petições. A primeira é santificado seja o teu nome, a segunda é venha o teu reino. E a segunda parte dessa petição explica exatamente esse conceito. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade. Onde? Como é feita onde? Então, quando nós falamos de reino de Deus, estamos falando onde a vontade dele é feita. Onde a vontade dele é obedecida. E por que uma boa notícia? Porque a partir da queda, a vontade de Deus na terra deixa de ser feita e os homens começam a fazer a sua vontade e começam a fazer a vontade do diabo. E por isso nós acabamos de ler aí o texto que diz que eram cidades arruinadas, nações arruinadas, moralmente, espiritualmente, familiarmente, destruição, porque a vontade de Deus não estava sendo feita. Mas agora então Jesus anuncia as boas notícias do reino de Deus. Ele está dizendo, eu vim primeiro, eu estou fazendo a vontade do Pai, e eu vou cumprir, e obedecerei toda a lei. E quando nós obedecemos a lei de Deus, quando uma pessoa obedece à lei de Deus, quando obedece seus mandamentos, quando uma família obedece, quando uma nação obedece, quando uma cultura obedece, essa nação vai experimentar prosperidade, liberdade, cura, restauração, felicidade, plenitude. Por isso, é uma boa notícia. Jesus vem para manifestar o reino de Deus. Ele não apenas começa a anunciar o reino, a pregar, a ensinar a respeito do governo do Pai, mas ele começa a manifestar esse reino. Numa época em que o império das trevas governava sobre a humanidade toda, Jesus começa a manifestar o reino de Deus e começa a libertar os cativos, os endemoniados. Ele começa a curar os doentes, ele começa a ressuscitar os mortos. É uma boa notícia. É o evangelho do reino de Deus. Amém? Então, ele diz, para isso eu fui enviado. Para anunciar as boas notícias do reino do meu Pai. E isso já tem 2000 anos que começou a acontecer. E a igreja começou então a ensinar, a comunicar, a ensinar os mandamentos de Deus. E o mundo começou a mudar. Nós podemos descobrir hoje muitos problemas, muitos obstáculos, muita coisa errada, mas nada se compara a todas as mudanças
que aconteceram nesse mundo nos últimos 2000 anos. Por quê? Porque houve um povo, uma igreja, que começou a obedecer e a ensinar. Pessoas começaram a se converter, começando com um pequeno grupo de 12 homens que seguiam Jesus, mas isso foi multiplicado e a igreja cresceu no mundo e na história. Teve altos e baixos, mas hoje o cristianismo e essa Bíblia está espalhada em todos os continentes. Mas começou com 12 homens, perdidos lá nos confins do Império Romano. Jesus anunciou que o reino cresceria. E cresceu. E 2000 anos depois estamos aqui em Teutônia, num canto do Brasil, e você conheceu Jesus. E você conheceu a sua lei, e você conheceu a sua palavra. E você está sendo abençoado. Você começou a viver em plenitude. Você foi liberto. Muito bem, próxima imagem. Não vamos ler, mas a igreja primitiva exatamente cumpriu isso. Ela começou a anunciar o reino de Deus. Ela começou a anunciar Jesus Cristo e o reino. Isso era o que a igreja fazia. Falava de Jesus e falava do governo de Deus. As boas notícias. Jesus salva, resgata, sara, restaura. Mas também falava a igreja sobre o governo de Deus. Terceiro motivo. Vamos lá, mais um. Terceiro motivo. Jesus disse em Lucas 19:10, porquanto o Filho do Homem veio buscar e salvar o que estava perdido. Mais um motivo. Ele explica. Ele veio buscar e salvar o que estava perdido. Eu faço a pergunta aqui para vocês: o que estava perdido? O que estava perdido que ele veio buscar e salvar? O que estava perdido? O homem. É verdade, o homem estava perdido. Mas isso é uma parte da verdade. Na verdade, todo na criação estava perdido. Todo. Acredito que todo mundo aqui conhece de cor, sabe de cor, João 3,16. Sim? Vamos repetir João 3,16? Mundo. Deus amou o quê? O mundo. Muito bem. Por muitos anos eu entendia que mundo se referia às pessoas. A palavra mundo, no idioma grego, é a palavra cosmos. Então agora vamos substituir a palavra mundo pela palavra cosmos. Vamos lá. Mas está falando das galáxias, está falando das constelações, está falando cosmos. Essa é a palavra que aparece aí no idioma original, no grego.
Não exatamente. Ele está falando da ordem criada. Essa é a ideia dessa palavra, a ordem criada. E o que fazia parte da ordem criada? O planeta, o mundo animal, o mundo vegetal, tudo que faz parte desse planeta, e o homem que foi colocado como coroa da criação de Deus. De tal maneira amou Deus a ordem criada. Eu não tenho tempo aqui para explicar, mas quando o homem pecou, tudo foi atingido pelos efeitos do mal. Deus falou para Adão em algum momento: maldita é a terra pela tua causa, Adão. Espinhos, abrolhos a terra vai produzir. Deus amou toda a sua criação. E por esse motivo Ele envia Jesus para buscar e salvar o que estava perdido. Todo estava perdido. Mas agora em Jesus todo é restaurado. Colossenses 1:20 diz que em Cristo são reconciliados céus e terra. E diz tudo que está nos céus e diz tudo que está na terra é reconciliado em Cristo. Jesus é o centro da criação. O preço que Ele paga na cruz, derramando o seu sangue, é para restaurar todas as coisas. Próximo. Pode ir. Vamos lá. Próximo. Marcos 10:45. Porquanto nem mesmo o Filho do Homem veio para ser servido, mas para servir e dar a sua vida em resgate por muitos. Jesus diz: eu vim para servir, não para ser servido. E Ele demonstrou isso. Ele colocou a sua vida em resgate para servir a humanidade. O compromisso de Jesus foi completo, absoluto, para resgatar a criação. A vida toda foi entregue, não apenas uma parte. Ele entregou tudo. O serviço de Jesus se manifesta assim. Eu quero que demos uma olhada a algumas imagens aqui. Pode ir. Essa é uma imagem da Via Láctea, a galáxia onde nós estamos. Segundo alguns cálculos, tem entre 100 a 400 trilhões ou bilhões de estrelas. Essa é uma galáxia. Vamos com a próxima imagem. Aí está uma vista da Via Láctea. Claro, essa não é uma nave que saiu e atravessou toda a Via Láctea, que tomou uma fotografia de longe. Esse é mais ou menos como seria a Via Láctea. Vamos, mais uma. Alguns dizem que cada uma dessas aí, essas não são estrelas. Essas são galáxias. Essas que estão aí são galáxias. Mais ou menos 2 bilhões de galáxias. Outros dizem que tem mais ainda. Alguns falam que tem 160 bilhões de galáxias no universo. Mais uma imagem. Quantas estrelas tem no universo? Nem me fale. Alguém disse comparativamente, já alguma vez, acho que foi Carl Sagan, que há tantas estrelas no universo quanto grãos de areia existem em todas as praias do mundo. Você já esteve na praia, não esteve? Sim?
daria conta de contar quantas graus de areia dá para colocar em um copo. Quantas semanas você estaria contando? Agora imagine todas essas graus de areia nas praias do mundo. Mais ou menos seria essa uma comparação com a quantidade de estrelas que existe no universo. Mais uma. Aí temos o Sol e a Terra lá embaixo. Aí está a nossa terrinha. Aqui está. E esse é o Sol. Quantas vezes cabe a Terra no Sol? Os astrônomos que estão aqui, 1 milhão de vezes. 1 milhão de vezes cabe a Terra dentro do Sol. Tudo bem para você? Está feliz? Vamos lá, mais uma. Sabe o que é isso aqui? O Sol. Essa é uma estrela que existe no universo. O Y Scuti. Mais uma imagem, vai lá. Mais uma imagem. Sabe quantas vezes caberia o Sol dentro dessa estrela? 5 bilhões de vezes. O nosso Sol, que é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. Esse é o universo que a gente está começando recém a conhecer, sabe? Está apenas nas beiradas. Deus criou isso. Quem criou isso? Vai lá, próxima imagem. Romanos diz 11:36, portanto, dele, por ele e para ele são todas as coisas. Mais um. Eu não vim para ser servido. Eu vim para servir. Próxima imagem. Jesus estava prestes a partir desse mundo. Estava prestes para entregar a sua vida em sacrifício. Faltam poucas horas. Ele reúne os discípulos, tem a Santa Ceia, a Páscoa. Ele poderia ter falado um monte de coisas importantes, talvez necessárias, aos discípulos antes da sua partida. Deixar um legado. Olha, essa igreja, esse pessoal aqui, esses 12, eles terão que administrar a igreja que vai crescer, eles vão enfrentar obstáculos. Mas Jesus fez uma coisa diferente. Ele pegou uma toalha, pegou uma bacia e ele faz o trabalho que faziam os escravos, os servos. Se ajoelha e lava os pés sujos dos discípulos. As pessoas nessa época não tinham sapatos nem tênis como nós temos. E os pés realmente estavam sujos. E Jesus lava os pés sujos dos discípulos. E disse: se eu, o Senhor e Mestre, faço isso com vocês, vocês também devem fazer isso um com os outros. Vocês devem servir um aos outros.
vocês devem lavar os pés uns aos outros. Deus é o primeiro e maior servidor, o Criador de todas as coisas. Se ajoelha e lava os pés. Próxima imagem, mais uma. A igreja então é servidora em nome de Cristo. Disse Paulo que os homens nos conheçam porque somos servidores em nome de Cristo. Mais uma. Quinto motivo pelo qual Jesus veio. Por esta causa eu nasci, e para isto vim ao mundo, para testemunhar da verdade. A partir da tentação no Jardim do Éden, que experimentou Eva, mentiras começaram a ser contadas e faladas. O diabo mente a respeito de Deus, mente a respeito da criação, mente a respeito do próprio homem. Ele, disse Jesus, é pai da mentira. Mentiras foram cridas, obedecidas, seguidas, e os efeitos das mentiras a respeito do Deus e Pai foram praticadas na história da humanidade. Consequências ruins foram experimentadas por todas as culturas por causa das mentiras. Por isso Jesus, ele afirma e diz: eu nasci nesse mundo, eu vim, para o quê? Para testemunhar da verdade. Ele disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aqui está a verdade. Aqui está o conhecimento exato, perfeito da verdade. Quando eu conheço Jesus, quando eu conheço essa palavra, conheço a verdade. Se eu não conheço essa verdade, essa palavra, serei influenciado pelas mentiras, por muitos elementos da mentira espalhados na nossa cultura. Muita verdade já foi conhecida e aplicada e obedecida, e o mundo é muito melhor por causa disso. Mas muitas mentiras estão sendo espalhadas pelo mundo, na cultura ocidental, muitas mentiras a respeito de quem é Deus, a respeito de Jesus, a respeito da igreja, a respeito do homem, quem é o homem, muitas mentiras. E pessoas vão acreditando. E os sistemas educativos vão transmitindo mentiras. E as nossas crianças vão conhecendo e acreditando nessas mentiras. E vamos praticando o que é mentira. Mas vamos obtendo resultados, frutos amargos, por acreditarmos nas mentiras. Veja bem a próxima imagem. Já estou quase finalizando. Paulo disse para Timóteo:
Contudo, disse ele, se eu demorar, fique ciente de como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus. Esse espaço físico aqui não é a casa de Deus. Vocês, os que estamos aqui, somos a casa de Deus. Amém? Então disse, comportar-se como devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo. Coluna e fundamento da verdade. A igreja, disse Paulo, é coluna e baluarte ou fundamento ou defesa, outras versões, da verdade. São duas figuras muito interessantes. A primeira é coluna. O que faz a coluna? Qual é a função de uma coluna? Sustentar uma estrutura. Se a gente derrubar um canto aqui, lá ou lá, a coluna, isso vai cair. Então, Paulo está dizendo, a igreja cumpre uma função de uma coluna e ela, a igreja, deve sustentar a verdade em todas as suas expressões e manifestações, a verdade revelada por Deus, que se aplica a todos os campos da vida humana. Aí está a verdade revelada aqui. A igreja é coluna, sustenta a verdade. Em segundo lugar, Paulo disse que a igreja é defesa. Defesa, na antiguidade, as cidades estavam rodeadas por muros. Para que existiam os muros das cidades? Para proteção, basicamente. Porque se não houvesse nações, impérios, inimigos, não seria necessário uma defesa. Então Paulo diz, a igreja cumpre a função de ser defesa das nossas cidades, da nossa cultura, de nossas nações, das nossas famílias, para que as mentiras não entrem. Quando as mentiras entram numa nação, numa cultura, é porque a igreja não cumpriu bem a sua função, sua tarefa de ser defesa. Muito bem, vamos lá, a próxima. Isso aí pode nos mostrar essa verdade. Veja bem, o que tem aí. Esse é um livro que nós publicamos, só que esse é a capa em inglês, um livro que se chama Sentinelas nas Muralhas. Acho que tem 2 exemplares aí só. Mas no inglês, você vê aí um exército lá que vai querer invadir essa cidade, tem um muro, tem a sentinela, está com a trombeta, mas qual é o problema da sentinela? Qual? Está dormindo. Adianta estar na posição certa, ter a trombeta, mas está dormindo? Não adianta. E a igreja, e muitos cristãos, têm estado e estão dormindo. Não adianta ter a Bíblia, que é a trombeta, está aqui conosco, mas não estar acordado. E assim então as mentiras entram numa cultura, numa nação, nos nossos lares, nossos filhos acabam acreditando essas mentiras e a gente tem que arcar com o dano.
porque acreditar nas mentiras, porque nós não constituímos uma posição de defesa contra as mentiras. Mais uma. Em sexto lugar, Jesus, ele diz que ele veio para morrer, porque apenas morrendo ele produziria fruto. Ele teria que pagar o preço para resgatar a criação e resgatar o homem, mas isso significaria ter que morrer. E ele afirma: eu vim precisamente com esse propósito e para esta hora, para morrer. O cristianismo, os ensinamentos de Jesus é que nesse reino, no reino de Deus, para produzir fruto, nós devemos morrer. Pode avançar mais uma imagem aí? Mateus 10, versículo 38. E aquele que não toma a sua cruz e não me segue, também não é digno de mim. O que significa cruz? Significa folga, divertimento. O que é cruz? Significa morte. Cruz é instrumento de morte. E Jesus proclamava às multidões. 1.000, 2.000, 3.000, 5.000 pessoas aí ouvindo Jesus. E fala: pessoal, se alguém deseja seguir-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz dia após dia e caminhe após mim. Paulo, no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20, ele conta o seu testemunho de vida. Qual é o testemunho de vida de Paulo? Ele diz: fui crucificado juntamente com Cristo. E desse modo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E essa nova vida que agora vivo no corpo, vivo-a exclusivamente pela fé no Filho de Deus, que me amou e se sacrificou por mim. Eu não lembro em todos os anos que eu tenho de caminhada. Meus 4 avós foram cristãos. Eu sigo Jesus desde criança, mas eu nunca ouvi alguém contar esse testemunho que conta Paulo. Estou com Cristo crucificado. Já não vivo eu. Agora é Cristo que vive em mim. Eu estou morto. Eu morri. Estou vivo agora porque Cristo vive em mim. Seguir Jesus significa tomar a cruz e caminhar após Ele. Essa é a única maneira de produzir fruto eterno para o reino de Deus. Vamos orar. Feche seus olhos. Nós queremos, Senhor, nessa noite, aqui, Senhor, com a Tua igreja reunida,
Agradecer, Senhor, pela Tua presença. Agradecer, Senhor, pela Tua palavra revelada. Nós temos, Senhor, essa palavra que custou um alto preço, Senhor, para ela permanecer entre nós. Quantos homens e mulheres, Senhor, através da história, foram torturados, queimados, por causa dessa palavra, Senhor. Nós te agradecemos, Senhor, porque essa palavra chegou até nós. Essa é a palavra da verdade. É a verdade que o Senhor tem nos revelado. Porque o Senhor é o Deus da verdade. Obrigado, Senhor, porque Jesus escolheu, decidiu obedecer completamente ao Pai e vir e habitar entre nós. Obrigado, Senhor, porque Ele veio para nos servir. Obrigado porque o Senhor é um Deus que serve, é um Deus servidor. E nós devemos aprender com o Senhor para sermos servos. Obrigado, Senhor, porque Jesus veio para nos anunciar as boas notícias do reino, do governo do Senhor. Obrigado, Senhor, porque essa boa notícia tem sido anunciada, pregada, comunicada, ensinada, Senhor, nesses 2000 anos, desde que Jesus esteve entre nós. E nós temos sido, Senhor, tão abençoados. Obrigado, Senhor. Obrigado porque Jesus pagou o preço para resgatar tudo que estava perdido. Nós, eu, a criação, tudo estava perdido. Mas o Senhor pagou o preço. O Senhor derramou a sua vida, entregou tudo, para que nós experimentássemos uma vida nova, transformada, eterna, abundante. Mais uma vez, Senhor, neste lugar, nesse altar, queremos, Senhor, nos comprometermos contigo, seguir as pisadas de Jesus, sermos uma igreja que está alinhada completamente com a vontade do Pai. Nos oramos, Senhor, com gratidão, em nome de Jesus. Amém. E amém. Amém. Vamos continuar com os olhos fechados. Também quero agradecer ao Senhor por essa palavra maravilhosa. Pai querido, que o Senhor sempre nos conduza, Senhor, nos teus caminhos, Pai. Que tu abres os nossos olhos, Pai. Porque nós queremos ser sentinelas, Senhor, que não dormem, Pai. Mas que nós queremos ser a tua igreja, Senhor, acordada, a tua igreja que está na vigília, Pai, e que está defendendo, Pai, as muralhas da nossa cidade, do nosso estado, da nossa nação. Pai querido, que tu venha, Senhor, continuar falando, Senhor, durante essa semana com cada um de nós, ó Pai,
Que Teu Espírito Santo esteja trabalhando em nós, Senhor, a Tua palavra, Senhor, e esteja nos mostrando, Senhor, onde Tu queres que nós Te sirvamos, Pai. Onde Tu queres que nós, Senhor Deus, atuamos, Pai. Influenciemos, Pai, com o Teu Evangelho, levando o Teu Evangelho, Pai querido. Influenciando onde estamos, ó Pai amado. No nome de Jesus, ó Pai. Ajuda cada um, ministra cada um. Ó Pai querido, cada filho Teu, Pai, que está aqui nessa noite, Senhor. Muito obrigado por essa palavra. Obrigado pela Tua presença. Obrigado pelo Teu Espírito Santo que habita em nós. Nós Te louvamos, Pai, Te adoramos, Pai, por tudo que Tu és. Tu és o nosso Deus maravilhoso, tremendo. Pai, nós queremos Te agradar, nós queremos Te servir, nós queremos fazer a Tua vontade. Em nome de Jesus, amém. Amém. Então, cumprimentem seus irmãos. E eu quero declarar sobre vocês uma semana de vitória, de muitas vitórias, e que o Senhor continue falando com cada um durante essa semana, e ministrando a cada um, em nome de Jesus. Amém?